A paz do Senhor, acadêmicos da Assembleia de Deus em Campo Grande, professores, em conformidade com o nosso pastor, nosso líder, o pastor Alessandro Malafaia, juntamente também com a nossa pastora Aline Malafaia, e alinhado com o nosso diretor de ensino, o doutor Gesel Cruz, estamos mais uma vez nessa grande temática do quarto trimestre, para a Revista para Adultos 2024, que tem como a temática, eu coloquei aqui, e o comentarista com muita propriedade, que é o pastor Samuel, ok? Ele vai falar assim, os 10 mandamentos, estabelecendo princípios, valores morais, sociais e espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. E nós temos, em apreço, sem mais delonga, nessa temática, a lição de número 2, que vai falar assim, lição número 2, quarto trimestre, da revista Betel. Essa aula é aula de preparação dos professores, ok? De todo o campo da DCG, inclusive na sede. Logo no decorrer dessa didática, no percurso dessa aula, estarei dando as 3 palavras-chave da lição, ok? Que diz assim, aprove a Deus esse tema, ok? Nessa grande temática, vai dizer assim, lição 2, não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único Deus verdadeiro. Que tem também como texto áureo, ele vai dizer assim, o comentarista, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, 5. E nós podemos também aplicar que a verdadeira obediência a Deus, o verdadeiro louvor, ok, está na obediência e submissão a Deus, em honrar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é legislador e governador do universo e de todas as coisas. Lembrando que lá no Éden, quando Adão ele obedecia, e Eva, né, sua adjuntora, obedecia a Deus, Deus fazia proeza, ou seja, tudo ia bem em vossas vidas. Os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, decorria tudo bem. E até pelo qual o próprio Deus, no relacionamento para com o homem, na virada da tarde, ele se relacionava para com Adão e Eva. Por quê? Na obediência e submissão, que está dentro da adoração e louvor ao único Deus, que é palavras de maior valor semântico desta lição em apreço número 2, adoração, louvor ao único Deus verdadeiro. E na verdade aplicada, vai dizer assim, a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e de acordo com as Escrituras, sim, de acordo com os estatutos, a lei de Deus, dentro do plano divino, através dos tempos, ou seja, desde lá do Éden, a adoração e o louvor, ok? Está dentro dos preceitos de Deus, de acordo com as Escrituras, ok? Aí vai passando também, na época, né, na patriarcal, da dispensação patriarcal, no governo humano, até chegar aos dias de hoje, ok? Até chegar à era da igreja, ou à era da graça de Deus. Perfeito. Isso, tem os objetivos. Os objetivos, eles são bem elucidados aqui, ok? Professores acadêmicos da classe Maravilhas de Sião, que é ensinar, expor e mostrar. Ensinar a importância do primeiro mandamento. Expor que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mostrar que Deus exige fidelidade ao seu povo, ok? Aí eu tenho, nessa introdução,
o comentarista, com muito apreço, ele vai colocar: veremos que o primeiro mandamento é a base para a compreensão e a obediência aos demais mandamentos, pois revela que há um só Deus. Tal revelação exige da parte do povo que está em aliança com Deus a adoração exclusiva, que se expressa em amor, louvor, obediência e serviço a um adequado relacionamento com o próprio, como encontramos nas Escrituras, e com a ajuda também do Espírito Santo de Deus, como o próprio Jesus falou: não deixarei vocês órfãos, eu voltarei, mas deixo-vos o meu Espírito. É o Espírito de Deus que, quando você, professor, lê a palavra de Deus, ele te inspira a colocar, a expor, colocar à tona a palavra revelada. É o Espírito Santo de Deus. Mas a sua parte, ok? Deus revela a palavra, dá o nome de palavra revelada pelo Espírito. Mas a tua parte você tem que fazer, que é estudar a palavra de Deus. Isso. Eu coloquei em minha introdução aqui, aí coloquei: em Atenas deveria esperar aqueles que havia ficado para trás. No caso, aqui Silas e Timóteo, seus companheiros de viagem. Está falando sobre Paulo, ok? E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele e os demais o mais depressa possível, e partiram. Enquanto Paulo esperava a vinda dos seus companheiros em Atenas, teve o seu espírito uma grande comoção, por ser a cidade tão entregue à idolatria. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito de Deus, se comovia em si mesmo, ou o próprio espírito de Paulo, que estava cheio do espírito. Vendo a cidade tão entregue à idolatria, se comoveu dentro dele seu próprio espírito. Isso. Diante disso, começou a discutir com os judeus e alguns religiosos, filósofos, epicureus, estoicos, que estavam um tanto estranho à mensagem e o conduziram a um lugar apropriado chamado Areópago, de sorte que disputavam a multidão, disputavam na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, ok? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro, ou seja, esse contador de história? Paroleiro, esse contador de história, esse embrumador, é nesse sentido. E outros, parece que é pregador dos deuses estranhos, porque ele anunciava um Jesus e a ressurreição. E tomando levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Aí ele diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, ok? Disse: homens atenienses, em todos vós vejo o tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar a quem estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honreis, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus desconhecido. Aí eu coloquei aqui: a imagem do Deus invisível é o seu caráter, ok? Deus é um ser dotado de caráter, de princípios de ética. Ele requer, ok? Que é a sua criação, assim como Paulo, assim como eu, professor, assim como vocês, professores, ok? Ele requer um caráter, ok? Que tenhamos um caráter de Cristo. A sua imagem e semelhança é uma semelhança moral.
E Paulo revela esse caráter do próprio Deus, anunciando e honrando a um Deus desconhecido, que é a imagem, ok? Que ninguém via, ninguém conhecia, não poderia tocar, não poderia ser feito, ok? A imagem, tá, de um Deus invisível, num Deus que tudo pode, que agia e age através da história. Esse Deus a qual Paulo anuncia. Essa é a minha introdução. Conhecendo, tá? Tópico 1, conhecendo o primeiro mandamento. Isso. Eu já pulo para cá, no tópico 1. Este primeiro mandamento, professores acadêmicos, se estende muito além da idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita e conduzi-lo numa relação de amor, temor e sinceridade. Eu botei aqui. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6, 6, 4. Esse é o tópico 1, ok? Vamos mais além. Tópico 1. Isso. Subtópico 1.1, professores acadêmicos. Lembrando que o Deus é imagem, nós somos a imagem também de Deus, imagem e semelhança de Deus moral. Ok? Quando anunciamos o Evangelho, ou anunciamos o próprio Deus, saiba que você é um porta-voz, você é imagem do próprio Deus aqui na Terra, em santidade, em amor, em benignidade, em justiça, em paz, ok? Em tudo isso, são os frutos do Espírito. Subtópico 1.1, alicerce dos mandamentos. Os decretos delineados por Deus deveriam governar o relacionamento de Israel com ele. Eles representam os principais requisitos que Deus colocou sobre o povo de Israel para estabelecimento e manutenção da relação da aliança entre eles. O povo deveria ser unânime em sua devoção àquele que havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus, ok? E já deixo a primeira palavra-chave, tá, nesse tópico, ok? A primeira palavra-chave nesse tópico, meus irmãos, de número 1, eu já vou deixar, que é mandamentos. Grave aí, professores, a primeira palavra-chave, tá? É mandamentos, ok? E o primeiro mandamento é o que vai dar base. É o que vai dar base aos outros 9 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso vai dar base para os outros 9 mandamentos. Isso. Subtópico 1.1 da lição 2 vai dizer assim. Subtópico 1.1. Ok? Deus fez uma aliança com Israel no Sinai. É o comentário Moody. Imprensa baixista regular, ele vai comentar isso, o comentarista. Ok? Que é o pastor Samuel. Isto é mais do que uma simples proclamação do monoteísmo. Proíbe a adoração e a veneração a qualquer outra coisa além de Deus. Em pensamentos, palavras ou atos, para quem tudo tenha preeminência, assim como libertou, ele também deve ser honrado e exercer senhorio sobre eles. É o único Deus, ele não aceita a honra e glória dele ser dividido com ninguém. Desde lá do Éden, depois passou pelo êxodo, a glória dele, ele não divide com ninguém, porque ele é o único Deus. Voltando. Subtópico 1.2, é o subtópico do tópico 1. Absoluta fidelidade.
total fidelidade. O primeiro mandamento nos lembra que tudo natural, lei, surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que tem por nós. Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da casa da servidão do Egito. Nada na vida deve nos interessar mais do que o nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Porque Deus fez o homem e não precisava fazer o homem, porque ele é Deus. Porque se ele não fizesse o homem, ele continuava sendo Deus. Mas por que que ele fez o homem? Para que nós pudéssemos participar do seu plano divino através do tempo, do seu reino celestial, do seu reino de glória, da sua glória, o homem pudesse participar. O que é isso? O amor. Se ele não fizesse nós, não nos fizéssemos, ele continuava sendo a sua deidade, a sua santidade, legislador, governador do universo, todas as coisas. Mas pela sua infinita misericórdia e, principalmente, amor, ele nos fez para quê? Para partilhar o seu reino para com a sua criação. Ele deu o quê? Tricotomia, corpo, alma e espírito. Ok? Tricotomia, corpo, alma e espírito. Esse espírito se comunica com Deus. É esse espírito que é o rua no grego, o fôlego de Deus, ok? Que se relaciona para com Deus. É esse espírito, tá? Através do seu infinito amor para que o homem pudesse partilhar do seu reino celestial, ok? Das bodas de Canaã, ok? De passar também ser servido pelo próprio Deus, estar nas mansões celestiais, está gozando das bênçãos celestiais. Mas ele fala assim: não, não quero homem. Mas ele não, vou fazer o homem pelo meu infinito amor, ok? Ele faz o homem para que o homem pudesse partilhar das bênçãos celestiais dentro do plano divino através do tempo, ok? Fidelidade. Primeiro abrange toda a Torá. Isso. Subtópico 1.1, 1.2, e vai falar assim, ó. Temos duas razões poderosas para obedecer os mandamentos do Senhor. Primeira, ele é o único indicado para nos dar regra, isso, para nos dar regras para o nosso modo de vida, porque somente ele é o Senhor. 2, segunda razão, porque seu desejo sempre foi fazer de seu povo um espelho para si mesmo. Sim, porque quando ele faz o homem a imagem e sua semelhança, não é física, é imagem e semelhança moral. Ok? Deus é um Deus de princípios, é um Deus moral e requer que a sua criação seja uma criação moral. Quando você utiliza esse atributo comunicável, ou seja, que Deus tem, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus tem, e partilha contigo, o que acontece? Quando você partilha esses atributos, é a mesma coisa que você estivesse falando do próprio Deus, da sua deidade, da sua lei moral, da sua santidade, dos seus princípios, desse conjunto de ética que norteia a palavra de Deus e que aponta para o próprio Cristo, para o próprio Deus. Quando você fala desse conjunto ético, de ser um tipo de Cristo, de apresentar esses atributos comunicáveis que Deus partilha conosco, ok? Que também está dentro do fruto do Espírito, que é o amor, temperança, eles têm, nós também temos, justiça, você também, Deus é um Deus justo e você é capaz de exercer e fazer justiça. Santidade, Deus é um Deus santo, você é capaz de ser santo, ok? Você é o espelho do próprio Deus, ou de si mesmo. Você representa o próprio Deus aqui na Terra quando você apresenta e exerce esses atributos ou os mandamentos de Deus, principalmente nessa lição: amar ao próximo,
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o comentarista vai falar assim, voltando para o comentário, ok? O pensamento principal do primeiro mandamento abrange a singularidade e a exclusividade, ok? De Deus. Esse mandamento é o fundamento da vida em Israel, a base de toda a lei e de toda a Bíblia, ok? Esse mandamento, ele abrange. É fundamental para Israel amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso. Voltando aqui. Tópico 1.3. Vou tentar ser breve. Um Deus singular, não existe igual. Ele é imutável, inigualável. Vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus. Basta ter alguns relatos da ocorrência policial para perceber a quantidade de pessoas que ainda vive em toda e aberta desobediência à vontade de Deus. A humanidade precisa urgentemente de um retorno aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida, ou seja, a humanidade, também a sociedade pós-moderna, a igreja pós-moderna, precisa novamente observar a Bíblia. O Pentateuco, onde também estão os mandamentos, sabe por causa de quê, meus irmãos? Por que Israel é um país mais antigo, é um povo mais antigo do mundo, e está lá junto com os arcádios e os sumérios, lá na antiga Mesopotâmia, no mundo antigo. Os arcádios, onde estão? Os sumérios, os egípcios, aonde estão? Eles desapareceram, mas Israel continuou. Por quê? Porque ouviram os mandamentos, em dado momento eles obedeciam, mas em dado momento Deus levantava remanescentes, ok? Para proclamar os mandamentos de Deus. Levantava remanescente, levantou Abraão, levantou Jacó, Josué, Moisés, tá? Os profetas menores, profetas maiores, depois os evangelistas, os apóstolos. Tá? Deus levanta remanescente, ok? Para pregar os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis. É por isso que Israel ele não pereceu e prevaleceu até os dias de hoje, porque Deus sempre levantou remanescentes para, novamente, através da tradição oral ou através dos escritos antigos, tá? Dos proféticos, dos livros proféticos, históricos, ok? Resgatar aquilo que havia sido perdido, mas está na onde? Está em sua palavra, em seus mandamentos, em seus estatutos, está na Bíblia. Ele, em dado momento, levantava remanescente no meio de Israel, para que Israel não se esquecesse dos estatutos, das leis de Deus, dos preceitos de Deus. Por isso que Israel prevaleceu até o dia de hoje. Isso. Ponto 3. Para retornar, o retorno à Bíblia. Subtópico 1.3. Vou correr aqui. 1.3. Kevin de Jong, ele vai falar assim, ó, os 10 mandamentos, vida nova, para que a nossa fé seja genuinamente cristã, ele deve ser mais do que uma fé na própria fé. O aspecto mais importante da nossa fé não é o quão interessante cremos, intensamente cremos, mas em quem cremos. Certamente há um elemento objetivo na fé, uma vez que realmente queremos ser sinceros e determinados em nossa vocação. No entanto, ter uma crença sinceramente equivocada na coisa ou na pessoa errada não significa, de forma nenhuma, ter uma fé salvadora. É impossível ser cheio da adoração sincera e ainda assim adorar a Deus, Deus com letra minúscula, errado. Essa é a razão
do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Subtópico 1.3 ainda, para terminarmos. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Com a palavra, os mandamentos, os estatutos, as leis de Deus são espírito e vida. Tá? Que foi escrito livros poéticos, provérbios, tá? E aqui em João 6, tá? Um dos evangelistas. O evangelhos sinópticos, não. Ok? Sinóptico é Mateus, Marcos e Lucas. João já é mais escatológico, mas está em conformidade os três no contexto literário. Isso. Ou seja, toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai dar, ok? Vai dizer que o Espírito de Deus, que a carne nada se aproveita, mas o Espírito, tá? Ele é vida. E o subtópico 2 vai falar assim. O tópico 2 vai falar assim: apenas um Deus único. Tópico 2. Apenas um Deus único. Deus mostrou que tinha o poder sobre tudo e sobre todos quando libertou os filhos de Israel do Egito, ao apresentar-se pessoalmente, tá? Lhes ordenou que lançasse fora de si os deuses e prestassem somente a ele adoração. Ok? Já vou falar a segunda palavra-chave. Palavra-chave. Ok? A segunda palavra-chave, que é pessoalmente. É segunda, acadêmicos da classe Maravilhas de Sião. Professores amados, ok? A segunda palavra-chave é pessoalmente. Subtópico do tópico 2, 2.1. A posição divina, ok? Durante 430 anos, os israelitas conviveram neste contexto religioso e foram influenciados. Ao libertar seu povo do Egito, Deus não somente queria libertá-lo por fora, mas principalmente das suas almas. Por quê? Porque eles já tinham se aculturado com a cultura egípcia, ok? Com toda a cultura egípcia, e principalmente com a cultura religiosa, porque eles adoraram um panteão de deuses dentro do Egito. E olha que as dinastias que se levantavam, como a Babilônia, o Egito, ok? Nabucodonosor, Ramsés, eles não impediam de os judeus ou outras nações que eles conquistavam adorar os seus deuses, não impedia, mas mesmo assim Israel prevaricou contra Deus. Se aculturaram não a cultura dos céus, dos estatutos, das leis de Deus, dos juízos de Deus, mas se aculturaram com a cultura daquele país a qual estava governando sobre eles. Na realidade, em dados momentos, Israel foi muito fraco em adorar outros deuses em vez do único Deus, que é único, digno de adoração e de louvor. Isso. Subtópico do tópico 2, 2.1. Quando o Senhor, com mão forte, libertou o povo da escravidão, foi algo cinematográfico. Cada praga silenciava e tornava a inverter um Deus no qual os egípcios se apoiavam. Como o faraó se declarava filho de Ra, Deus do sol, o Senhor enviou uma praga que durante 3 dias deixou o Egito em total escuridão. Ra, que era a divindade central do panteão, daquele conjunto de deuses que eles adoravam, requer
sequer apareceu. Ele que durante 20 séculos foi adorado em culto oficial, Deus apagou todo o Egito, mas havia luz nas habitações dos israelitas, porque tinha a palavra, a adoração, a obediência. Isso é luz. Isso é luz. Dentro da sua alma, ou seja, por fora e por dentro, principalmente. Subtópico 2.2, o comentarista vai dizer assim: respeite a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade, ok? Ele vai comunicar sua exclusividade. Ao israelita está ordenado manter uma aliança de lealdade. Exclusividade, lealdade. A expressão diante de mim é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é alpinai, ou alpinai, que significa opinei, alpinei, como queiram, além de mim, acima de mim, o oposto de mim, ao meu redor. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Tópico 2.2. Voltando aqui um pouquinho. Subtópico 2.2, ok. Deus não somente nos manda rejeitar outros deuses, está dizendo que ele deve ser escolhido como o verdadeiro Deus. É um mandamento claro que ensina a quem devemos adorar e a quem jamais devemos. Infelizmente, muitos agem como os israelitas agiram. Eles receberam um credo, uma crença, um credo de adoração para recitar todos os dias. Infelizmente, seus lábios cantavam o credo, mas dentro deles, as suas atitudes mostravam que eles eram incrédulos. Falavam, tinha, porque tinha a tradição oral, que era passada de pai para filho, mas dentro deles eles eram incrédulos. A atitude deles não mostrava a crença por fora. Você tem que mostrar a crença por dentro, por fora e por dentro. Não é só por palavras, mas por gesto, por ação. Porque aquilo que você age é o que você tem por dentro, que é o espírito evangelístico dentro de você. E também, né, o Espírito Santo que te move dentro de você a fazer as coisas corretas, as coisas éticas, as coisas corretas, as coisas morais perante Deus e perante os homens, porque você é um cidadão dos céus. Os israelitas também naquela época estavam com os pés lá no Egito, mas a cabeça dele e a alma teria que estar lá no céu, nos mandamentos, nos juízos, na palavra de Deus. Dois ponto três vai falar assim, ó: jamais quebre o mandamento. Uma das histórias que mais nos fascinam é a do rei Salomão. Ele era sábio, poderoso e foi um dos maiores reis no mundo antigo. Mas o que tem a ver com Salomão com o primeiro mandamento? É uma pergunta. Tudo. Sua vida vencedora e o seu reino rasgado, ok? Mostrou como é trágico violar o primeiro mandamento de Deus, amar Deus sobre todas as coisas, porque ele deixou as suas princesas, ok? Se as suas concubinas também, a idolatrar, trouxe para dentro de Israel, para dentro do templo de Deus, vários, num panteão de imagem e de deuses. Ele permitiu. Foi rasgado o seu reino, infelizmente. Ponto 3 vai falar assim, ó. Isso, subtópico do tópico 2. Este primeiro mandamento,
que é o subtópico 2.3, esse primeiro mandamento trata diretamente da cerne da relação presunçosa pelo tratado entre o soberano e vassalos. O Senhor, em virtude de eleger a liberdade salvadoramente ao povo, tirando de outro senhor do Egito, ordena o israelita, tá? E empreende em manter uma atitude de lealdade indivisa, ou seja, não suplantada, uma lealdade que não pode ser dividida. Ela não pode ser dividida com outros deuses, ok? A quem? A ele. Por isso colocamos com letra maiúscula. Êxodo 23 é uma afirmação categórica das reivindicações exclusivas do Senhor do domínio da adoração. Quem? Jesus Cristo. Tópico 3 vai falar assim, tópico 3, somente deve ser adorado ao único Deus. Isso. E o comentarista ele vai falar no tópico 3 exatamente isso. Somente Deus deve ser adorado. E relembrando, não aplicando, a segunda palavra-chave, pessoalmente. É a segunda palavra-chave desta lição, professores, acadêmicos da classe Maravilhas de Sião, ok? Pessoalmente. Somente Deus deve ser adorado. Só existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses nesse mundo, vivendo um relacionamento pessoal e intenso com Deus, o que exige amor, disciplina, foco no que estamos fazendo. Por exemplo, amor, disciplina, foco. Amor pelo teu pastor, amor pela tua família, amor pela tua chamada. Um foi chamado para evangelista, o outro para pastores e outros para doutores e mestres, são os senhores e as senhoras, ok? É preciso ter muita disciplina e foco para, sabe, tratarmos do nosso ministério com muito amor, tá? E com muito comprometimento, Essa é a maior forma de adoração, senhores e senhoras, professores acadêmicos e professoras. A maior forma de adoração não é o louvor. O louvor, claro, né? Ele vai chegar até Deus. Deus se agrada dos louvores, ainda mais um louvor direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a maior forma de adoração é quando você, professor, quando você, acadêmico, professora, se debruça sobre a palavra de Deus, sobre a revista da escola bíblica dominical, se debruça sobre ela, ok? E sobre a Bíblia, a palavra de Deus, perfeito, meus irmãos? Diz a palavra de Deus que Deus ele se debruça do céu para te olhar quando você está estudando sobre ele. Teologia, estudo de Deus, em si os artelhos, está estudando a Bíblia, tá? Nos proféticos, nos poéticos, nos históricos, ok? No contexto social, político, religioso, do tema em apreço da lição 2. Quando você mergulha, Deus se debruça do céu para te ver. Sabe por causa de quê? Porque a sua palavra, o seu conhecimento, o conhecimento que Deus está passando para você através desse relacionamento intenso e pessoal para com Deus, vai salvar vidas, vai conduzir vidas ao caminho certo, a ética cristã, a ética ministerial, a administração, administrar bem uma igreja, a eclésia. Por quê? Porque você se prontificou nesse relacionamento pessoal e intenso com Deus e teve disciplina e foco no ministério, na sua chamada, que é a educação cristã. Isso. Voltando aqui. Subtópico. Eu vou ser breve, tá? Subtópico do tópico 3, 3.1. Ter foco. Muitas pessoas boas e promissoras que conhecemos, geralmente, não passam de promessas à realidade, à realização. E a resposta é simples. Lhe faltou o foco, perseverança.
E o que significa ter foco? É ser capaz de desenvolver atividades que venham contribuir para o objetivo, tá, que se quer alcançar. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu venho preparando esse slide desde a semana passada, estava conversando com o evangelista Leonardo e com o doutor Gesiel Cruz, que é nosso diretor de educação cristã, sobre esse comprometimento que nós devemos ter. Exatamente, porque a aula, ela não começa quando você, professor, em sala de aula da EBD, na sua classe de EBD, você vai dar aula, não. Ela começa quando você começa a estudar a palavra de Deus e é lição em apreço. Deus, ele fala com você. Porque por conta desse relacionamento, exatamente esse relacionamento que Deus requer de nós, professores. Exatamente isso, ter foco, ter comprometimento. Exatamente isso. Vamos rápido aqui, sem perder tempo. Subtópico 3.2. Escolher apenas um caminho, porque Jesus declarou seu único caminho, porque a vida é feita de vários caminhos. Lidamos com o excesso de informação, muitas oferecidas ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Existe uma diversidade de oportunidades e múltiplos caminhos. Existe. Mas o comentarista ele vai falar assim, ó, 3.2. Pulando aqui um pouquinho, 3.1, 3.2. Ele vai dizer assim, ó. Para permanecermos andando segundo a vontade do Senhor, dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito, de ler, estudar, arguir, ok? Fazer uma hermenêutica do texto, uma homilética no contexto social, político, religioso do texto, da lição, para você botar à tona e apresentar aos seus alunos. Mas precisamos, especialmente, da ação do Espírito Santo de Deus, ou seja, da palavra revelada, da palavra revelada, ok? Principalmente isso. Perfeito. Mais além, para finalizarmos, subtópico 3.3. Opa, perfeito. Vai dizer assim. Isso. Nosso Deus é o único Senhor. Está no comentário. Tá? Nesse comentário de Marco, introdução, tá? E comentário Vida Nova, comenta sobre Marcos. Vamos lá. Nosso Deus é o único Senhor. E o comentário do pastor Samuel, tá? Do bispo Samuel, tá? Que é o comentarista desse trimestre, esse quarto trimestre. Nosso Deus é o único Senhor. Identifica a unidade e a singularidade de Deus. Seu caráter, que é o caráter de Deus, ou seja, imagem e semelhança é o caráter de Deus. Você precisa ter o mesmo caráter de Deus, um atributo que o Deus tem, que é o seu caráter. E nós também precisamos ter o caráter de Deus como tipo de Cristo, tipificar o caráter de Deus aqui na terra, tá? Em vossos ministérios. E a relação, voltando para o texto, com a humanidade. Ele é o Senhor, Deus pessoal, que se revelou e, em amor, estabeleceu uma aliança com o seu povo, selando-a com o seu próprio nome, como é indicado pela repetição de todos. Deus deve ser amado com a totalidade, tá, dele. Jesus demanda que os homens e mulheres busquem somente a Deus. Passando aqui, conclusão, terminando essa lição, ok? É preciso a gente comentarmos sobre o caráter de Deus, tá? E o que nós tipificamos aqui, tá? O homem tipificando o próprio Deus, ser um tipo do próprio Deus, em quê? Nos seus atributos, em seu caráter, no relacionamento, ok? Tá? Na submissão, como o próprio Jesus submeteu o Pai, nós também somos submissos ao próprio Deus,
e temos como intermediador o Espírito Santo de Deus, já qual o próprio Jesus deixou-se na terra, e o nosso juiz. Okay? Diz assim, que o Espírito Santo nos ajude a procurarmos crescer no conhecimento do nosso Pai Celestial, por meio de Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, seu Filho, e vive de acordo com os seus mandamentos, para que em tudo Deus seja glorificado. E já deixo, tá? A terceira palavra-chave, que é exclusividade. Muito obrigado, acadêmicos, professores e professoras da nossa amada Classe Maravilha de Sião, da ADCG, por ter me aturado até agora. Tenha uma boa aula no próximo dia, tá? Dia 13, né? No próximo dia 13 tem uma boa arguição, uma boa pedagogia, tá? No próximo dia 13. Isso, tá? No dia 13 de outubro, essa aula vai ser executada e redarguida pedagogicamente, tá? Por vocês, professores e professoras. Muito obrigado por ter me aturado até agora. Deus abençoe a todos. Eu também vou fazer uma oração. Uma oração precisamos de orar. Precisamos de orar. E incluo também, depois inclua na oração de vocês, o nosso candidato, o doutor Eliseu, vereador Eliseu Kessley, que foi criado na nossa igreja, nosso compédio, e nós estamos orando em jejum e oração pela sua vida, assim também como estamos em jejum e oração pela vida de cada um dos senhores e das senhoras. Levamos nosso pensamento em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor legislador e governador do universo e de todas as coisas. O principado está sob seus ombros. O Senhor maravilhoso, Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Eu lhe peço, Senhor, meu Pai, vai com mãos fortes, braços estendidos, meu Pai, na vida, meu Pai, de cada um professor, Senhor. Deus, que eles possam dar nesse cotidiano, meu Pai, até nessa lição 4, até em dezembro, meu Pai. Aulas, meu Pai, espetaculares, com a presença do Teu Espírito Santo. Eu profetizo toda sorte de bênção espirituais, ministeriais, físicas, Senhor. Eu profetizo conjugais, Senhor. Deus, em nome de Jesus, também imbuo, meu Pai, o doutor, o pastor, meu Pai, Gesiel Cruz, Senhor, que é o nosso diretor de ensino, abençoa a vida dele, abençoa tremendamente, meu Pai, abençoa, meu Pai, sua família, e também apreço, meu Pai, por conta dessas eleições, meu Pai. Deus, eu coloco, meu Pai, também nas tuas mãos, meu Pai. Deus age, meu Pai, através do seu Espírito Santo na vida, meu Pai, do vereador, meu Pai, o pastor, meu Pai, Eliseu Kessler, meu Pai. Em nome de Jesus, tem sido o homem correto, meu Pai, perante a tua obra, criou vários projetos em favor, meu Pai, da igreja, dos idosos, meu Pai. Deus, nós possamos ter uma consciência cristã, meu Pai. Ajuda, meu Pai. Se os homens, meu Pai, se preparam para a guerra, prepara o cavalo para a guerra, meu Pai, mas a vitória final, Senhor, vem nas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda o teu servo, meu Pai. E peço uma bênção especial também, meu Pai, para o meu pastor, o nosso pastor, meu Pai, pastor Alessandro Malafaia, Senhor, pastor Aline, meu Pai. Deus, como nós somos gratos, meu Pai, em estar nesse ministério e ter um grande líder, meu Pai. Estar debaixo, meu Pai, da unção de um grande líder, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter colocado, meu Pai. Deus, depois do bispo Daniel Fonseca Malafaia, meu Pai, o seu filho com a mesma unção, Senhor, com a mesma visão, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Já te agradecemos, meu Pai, por todas as bênçãos, meu Pai, derramada, meu Pai, em o nome de Jesus. Uma bênção especial para todos e até o próximo dia 13, com essa grande lição. Não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Até a próxima. Deus abençoe a todos.